Olá, olá pessoal! Hoje temos como tema um ponto muito importante a ser destacado. É um tema fundamental, principalmente nesse momento em que vivemos. É interessante e importante. Ensino religioso no Brasil. Instrumento de auxílio ou obstáculo ao convívio pacífico entre as religiões? Isso faz parte de um trabalho que eu fiz agora no meu curso de teologia. Como todos já sabem, eu sou teólogo em formação e também fiz filosofia na PUC. E com essa seara toda, eu estou abrindo muito a mente para o entendimento com relação a essa questão toda da religião, do preconceito e da intolerância religiosa que existe. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho essa temática e esse estudo. O subtema desse vídeo é a importância do diálogo interreligioso para o combate à tolerância religiosa, não ao preconceito. Esse é o ponto fundamental que gostaríamos de destacar. Eu fiz aqui alguns pontos, alguns tópicos aqui para não me perder nessa apresentação. Espero que aprecie e que possa proporcionar uma abertura de mente, de algum entendimento para todos nós, ok? Muito bem. A importância do diálogo interreligioso. Esse é o primeiro ponto aqui a destacar. Cada um tem sua crença e nós devemos respeitar, sem dúvida nenhuma, a crença de cada um. Não vamos comparar religião com futebol. Alguns dizem assim, se religião não se discute, futebol não se discute. Olha, futebol é uma paixão diferente. A religião, a fé, é algo transcendental, é algo que nos envolve de uma maneira sublime, é uma epifania. E dessa maneira, muito mais do que a questão do futebol, ela sim deve ser muito respeitada. Nós não podemos ter inimigos, tanto no futebol e muito menos na questão de crença, com tanta diversidade religiosa que nós temos no planeta Terra. Daqui a pouco eu abordo essa temática. Vamos para aqui um outro tópico. Eu vou citar aqui, depois ficará na descrição desse vídeo, alguns temas e alguns textos que eu tenho no meu site blog, que sugiro que você visite, e um desses temas eu falo e abordo sobre as igrejas cristãs. Esse é o tema, um deles, né? As igrejas cristãs devem manter as convergências. Ora, calma, não vou falar aqui das igrejas cristãs, porque o foco aqui é a questão do diálogo interreligioso, de uma maneira para ajudar, colaborar, para evitar a intolerância religiosa e o preconceito religioso. Mas aqui eu quero citar esse texto para dizer que, mesmo dentro das igrejas cristãs, de um segmento, de apenas um segmento, há divergências. E dentro dessa denominação cristã, por exemplo, que é uma parte pequena do planeta, 1/3 do planeta é cristão, mas vamos dizer o seguinte, se você vê aí 33 mil ou mais denominações cristãs diferentes, onde é que tem as divergências? É aí que deve haver o diálogo, né? E das questões interreligiosas, uma religião com a outra, também é a mesma coisa. Nesse campo eu quero destacar que ecumenismo, quando eu falo de cristianismo, nós estamos falando de ecumenismo, ok? Dentro de ecumenismo cristão, a busca ali por uma unidade, busca pelas convergências, é uma coisa. E o diálogo interreligioso, como eu já disse, é outra coisa, é entre religiões, ok? Muito bem, vamos aqui abordar isso com mais detalhes daqui a pouco. Para fazer esse vídeo, e dentro dessa seara toda desse trabalho, nós tivemos um trabalho muito interessante que foi usada a metodologia ver, julgar e agir. Nessa metodologia, nós fizemos uma análise, e dentro dessa análise, uma visão do que falava a BNCC. BNCC é a Base Nacional Comum Curricular do ensino, quanto ao ensino religioso no Brasil. Ela tem uma parte que fala do ensino religioso. É nessa parte que nós focamos e que nós trabalhamos, ok? E dentro desse campo do ensino religioso que nós focamos, nós vimos que existe nessa base nacional comum curricular
Um trabalho para as redes privadas, né, e para as redes públicas em todos os níveis, estadual, federal, municipal, ok? A primeira parte, então, dessa atividade foi esse verificar o que está contido nessa base nacional. Em seguida, nós fizemos um julgar. Para o julgar, meu trabalho específico foi para numa cidade do interior da Bahia, uma cidade pequena da Bahia, em que eu analisei ali o currículo que era proposto por esse município, pequeno município, e verifiquei ali que existia muita convergência, ok, com a BNCC, mas também devia existir algumas divergências. O que a gente observa nesse contexto? Que é importante haver convergências. A divergência não é interessante, mas você não deve ser engessado. A BNCC não deve ser engessada, que a prefeitura e que cada rede privada vai fazer aquilo exatamente como está ali. Não, ela pode abrir algumas ideias. E a gente tem que procurar que tenha a maior convergência possível com a BNCC. E aí, com isso, vai colaborar, sim, vai colaborar contra essa questão da intolerância religiosa, contra a problemática do preconceito, ok? E isso deve ser aplicado desde o ensino fundamental. Na segunda parte, então, como eu disse, nós analisamos essa situação dessa prefeitura, e vimos o que tinha de convergência e divergência com a BNCC. Estamos agora numa terceira etapa. Nessa terceira etapa agora nós estamos já com o agir. E o agir é esse vídeo. É esse vídeo que eu vos apresento. Como agir? Como ajudar a conscientização das pessoas com relação à intolerância religiosa, ao preconceito. Como é que a gente pode pensar e refletir sobre isso? Vamos aqui, então, para um depoimento pessoal. Farei aqui um pequeno depoimento pessoal, e eu ministro palestras e cursos, e durante um bom tempo eu ministrava em loco, nas empresas, nas organizações, né? Um dos cursos que eu ministrava, eu coloquei aqui alguns dos temas, era venda mais com qualidade, era um tema já com mais para a área de marketing, né? Que, aliás, eu também tinha algumas apresentações sobre marketing para pequenas e médias empresas, mas esse não era o mais importante aqui. O mais importante desses cursos eu tinha chefia e liderança para falar com os chefes e líderes, e os chefes e líderes devem pensar como lidar com os seus colaboradores. E aí já entra questões religiosas, questões de fé, questão de futebol, essa diferença toda. Mas tinha um curso, tinha um deles muito especial, que eu amo muito e gosto muito de falar, e que fez parte de um dos trabalhos que eu apresentei na minha pós-graduação em Administração Estratégica de Empresa, e depois eu desenvolvi ele um pouco mais de marketing, que chama-se Ambiente de Trabalho e as Relações Interpessoais. Esse trabalho, o ambiente de trabalho e as relações interpessoais, a gente aplica ele e pensa nessas relações entre um colaborador e com outro, relação ao outro, e aí se nota as diferenças de todos os sentidos, inclusive nessas questões religiosas, né? E aí existem conflitos dentro das organizações com relação a isso. Uma vez, uma empresa no interior, uma cidade, né? Não me lembro agora qual era o nome da empresa, mas eu acho que era no Mato Grosso, uma cidade interior. A pessoa me ligou e nessa ligação ela disse: professor Benito, pois não, olha, eu gostaria que o senhor fizesse uma palestra aqui na nossa empresa, porque nós estamos tendo aqui um problema de conflito religioso aqui entre o chefe e os subordinados. Aí eu falei: ok, tudo bem, vamos fazer essa palestra assim com prazer. E quais são as denominações religiosas do pessoal? Ele falou: não, o chefe, ele é de líder de uma religião afrodescendente. Aí eu não me lembro agora se era Umbanda, Candomblé, de uma dessas religiões assim, de matriz africana, vamos dizer assim. E os subordinados, de que denominação eles são? Aí o cara falou: olha, eles são evangélicos. E eu pensei: caramba, se for evangélico da linha fundamentalista, problemático, né? E na ocasião, eu neguei essa palestra. Eu neguei porque não seria fácil dialogar com essa situação, que a gente sabe que existe muito conflito muito forte no Brasil, né? Hoje eu já aceitaria, com um conhecimento maior de filosofia e principalmente de teologia, e com essa disciplina que eu fiz agora, estudando sobre a questão do ensino religioso, eu já faria sem medo, mas sabendo que não é tarefa fácil nem simples, ok? Queria destacar essa questão.
Mas vamos lá para aqui outro tópico. Nós temos um tempo curto que eu preciso usar de 10 a 15 minutos e já estou chegando aqui em 10 minutos, né? Mas está dentro do script aqui. Outra questão aqui, de outros artigos também que eu comento, que eu tenho no meu site blog, que fala sobre essa temática, além desse, a igreja deve manter a convergência, é Natal, mas é para todo mundo? Esse é um tema interessante, hein? E o mundo que se diz cristão e suas leis não cristãs? É um outro tema, né? E o que eu já falei também, que é o ambiente de trabalho e as relações interpessoais. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão desse tema. É Natal, mas é para todo mundo. Em falar em todo mundo, eu vou desligar aqui esse globo. Pronto, esse globo que estava aqui nesse cantinho, e que é o mundo. E esse mundo, ele tem apenas 1/3, como eu disse no início desse vídeo, 1/3 que é cristão. 2/3 não são cristãos. Só para a gente pensar um pouquinho. O planeta, nós temos a metade do planeta, mais ou menos ali, que é monoteísta, ou seja, acredita num único Deus. E temos uma outra metade do planeta que é politeísta, ou seja, acredita em vários deuses. Olha quanta divergência aí. Olha como a gente precisa abrir a nossa mente. A gente pensa que o mundo todo, por exemplo, é cristão, porque nós aqui no Brasil, na maioria somos cristãos, mas não. Aqui no Brasil tem muitos que não são cristãos. E pelo mundo afora, mais ainda. Quero destacar esse ponto para a gente pensar um pouquinho. Religiões monoteístas, politeístas, como disse. E aí entra a questão do preconceito religioso já no Brasil, né? Muito tempo já, isso já vem desde a escravidão, né? E aí entra o sincretismo religioso, para a gente passar a refletir um pouquinho. E entra o racismo religioso, né? Outro ponto aqui que eu gostaria de destacar é que cada um de nós, e já indo para o final, cada um de nós tem uma experiência com o sagrado, de maneira diferente. O que é sagrado para mim pode não ser sagrado para você. É sagrado para um, pode não ser sagrado para o outro. Há espaços sagrados que são diferentes. Diversos espaços que podem ser sagrados para um, pode não ser sagrado para o outro. Nesse contexto, precisamos reconhecer as alteridades, o eu e o outro. Os símbolos religiosos, que são símbolos religiosos para um, para o outro, pode não ser. Olha só a questão. Dentro de uma mesma denominação religiosa, há diferenças também e há conflitos. Por isso que eu julgo, e tão importante, que a filosofia deveria ser ensinada desde o ensino fundamental. Eu sempre falo isso, filosofia desde o ensino fundamental, pelo menos na 5ª, 6ª série ali, já preparando para o ensino médio, porque a filosofia ajuda a pensar, a refletir, ela nos afasta de muitos preconceitos, ok? E o respeito que gostamos de ter quanto aos nossos símbolos, como eu já falei, a Bíblia, por exemplo, a imagem, quem é católico, por exemplo, tem um respeito muito grande com as imagens, porque as imagens, elas são como retratos, retratos daquela pessoa que viveu aqui na Terra e que nos faz lembrar do como ela viveu, é algo muito carinhoso. Todo mundo lembra daquela questão do chute da imagem lá de Nossa Senhora Aparecida, problemática que deu, né, na mídia, tudo aquilo, é um símbolo sagrado para os católicos e deve ser respeitado, como de outras religiões também devem o ser, ok? Além de tudo isso, finalizando mesmo, precisamos lembrar que a intolerância religiosa, esse é um ponto aí que não pode deixar de ser apresentado nesse vídeo, a intolerância religiosa é crime, e é crime inafiançável, com pena, e a pessoa vai ser presa e vai ter que convocar o advogado lá de dentro da cadeia. Olha a necessidade de respeitar. Concluindo, pessoal, eu não poderia nesse vídeo de apresentar tudo o que se fala sobre ensino religioso para a intolerância religiosa. É apenas um vídeo para que você possa pensar um pouquinho e refletir sobre esse assunto. Espero ter contribuído um pouquinho e, quem sabe, posso produzir novos vídeos com alguns desses temas, porque esse é só para dar uma abertura. Muito obrigado a todos por estar aqui até o final.